Atendendo o requerimento do deputado Mauro de Nadal, a presidência da preferência para a votação do PL 221/2019. Autora, a deputada Paulinha, dispõe sobre a expedição do Certificado de Registro de Veículos, CRV, e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, CRLV, no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. A matéria teve parecer favoráveis nas comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Segurança Pública. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Para encaminhamento de votação, tem a palavra a deputada Paulinha. Mais uma vez a Vossa Excelência, a todos os colegas, aqueles que manifestaram pareceres favoráveis nas comissões e relatorias, e dizer que o Estado de Santa Catarina dá um grande passo nessa tarde, porque esta é a categoria que reúne o maior esforço arrecadatório de todo o Estado de Santa Catarina. Aqui, pelas mãos dos despachantes, que tem a menor inadimplência do Brasil e um modelo invejado por toda a federação, nós regulamos uma matéria que, desde 2017, já aguardava sua estruturação, desde que essa condição nos foi ofertada pelo CONTRAN. Então, eu agradeço a Vossa Excelência mais uma vez, a todos os colegas. Lembro o deputado Darcy, que também sempre foi um guerreiro nessa causa, o deputado Vampiro, que ajudou bastante, enfim, a todos os colegas. E aproveito também para saudar os meus amigos despachantes, em nome do Silveirinha, que eu acho que já deve ter chegado, estava atrasado, né? O nosso presidente está aí. Um beijo a todos vocês, meninos, parabéns pelo trabalho que fazem. E deixo também um registro aí de gratidão ao Paulinho, que é prefeito de Bombinhas hoje, que me deu o privilégio de conhecer esse trabalho espetacular que esses homens e mulheres fazem por Santa Catarina. Obrigada, senhor presidente, e obrigada a todos os colegas pelo apoio. Tem a palavra para encaminhamento de votação o deputado Luiz Fernando Vampiro. Deputado presidente Júlio Garcia, na verdade, 2018 foi um ano bastante estável para a Dotesc, principalmente para os despachantes. Havia uma estabilidade muito grande, mas na união dos membros, na união e na liderança do Silveirinha, conseguiram convergir com um propósito de dar uma segurança jurídica e reconhecida pelos governos dos serviços que fazem, não só serviço arrecadatório, mas de atendimento qualificado, de honestidade, de prestação de serviço, fazendo que Santa Catarina seja referência em todos os assuntos relacionados ao setor. Por isso, parabéns pela liderança do Silveirinha, que trabalhou incansavelmente na construção. Parabéns a todos da diretoria, todos os membros, que não esmoreceram pelos ventos adversos, mas utilizaram os ventos adversos para construir coisas positivas para a categoria e assim, quiçá, 2020 e 2021, com crescimento do Estado e, obviamente, crescimento do setor também. Obrigado. Para encaminhamento de votação, tem a palavra o deputado Milton Obos. Senhor presidente, senhores deputados, encaminhando voto favorável, assim como eu fiz no relatório na CCJ, e dizer que os despachantes são um bom exemplo para que nós possamos, deputada Ada, diminuir o tamanho do Estado, menos dependência pública na ponta e mais gente com eficiência para atender serviços simples do cidadão, que o cidadão fica hoje na porta dos serviços públicos, esperando para carimbar um papel com um custo astronômico para o Estado. Então, que o governo pense na própria diminuição da estrutura do DETRAN, utilizando melhor os serviços que os despachantes fazem hoje em toda Santa Catarina. Obrigado. Encaminhada a matéria, a presidência destaca o relevante trabalho prestados pelos despachantes em Santa Catarina. Saúde a todos e quero fazê-lo em nome do CISESC e da nossa querida Criciúma e dizer, e me lembrava bem o deputado Mauro de Nadal, nosso vice-presidente, que mais do que a prestação de serviço, os despachantes contribuem de forma significativa para a arrecadação do Estado de Santa Catarina. Então, é muito importante que esses serviços sejam de forma definitiva regulamentados, e é o que se faz aqui na Assembleia hoje, através do PL 221/2019. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram, com o voto contrário, excepcionalmente, do deputado Bruno Souza. A matéria está aprovada. Tem a palavra pela ordem o deputado Maurício Scudilarchi.
Eu tive que sair um pouquinho do plenário, mas cheguei a tempo de votar. E eu tenho grandes amigos aí, 82, 83, quando já comecei a atuar como delegado regional, passei a conviver com a categoria dos despachantes de trânsito. Então, em nome do Luiz Milton Schuchek, do Banana, do Adilson Brunhara, o presidente da Associação do Extremo Oeste, eu quero parabenizar eles, e são aí quase 40 anos de convivência de uma categoria de profissionais, de pessoas que a gente tem muito orgulho. Então, Deus ilumine a todos. É mais um projeto que vem dar segurança ao trabalho de todos os senhores e senhoras. Feito o registro, deputado Maurício. PL 454, 2019, de origem governamental, autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Concórdia. Pareceres favoráveis da CCJ, Finanças e Comissão de Trabalho. Em discussão. A matéria recebeu emenda aditiva, parágrafo único do artigo 2º, de autoria do deputado Neudi Sareta. Desta forma, a matéria retorna à CCJ. PL 401, 2019, origem governamental, autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Palhoça. Pareceres favoráveis das comissões. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, aprovada a matéria em sede de primeiro turno. Ou melhor, turno único. PL 412, 2019, origem governamental, autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Joinville. Pareceres favoráveis das comissões. Discussão, não havendo quem queira discutir em votação, aprovada a matéria. PL 437, 2019, origem governamental, autoriza a doação de imóvel no município de Guarujá do Sul. Pareceres favoráveis da CCJ, Finanças e Trabalho. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, aprovada a matéria. PL 438, 2019, origem governamental, autoriza a cessão, ou melhor, a doação de imóvel no município de Paial. Pareceres favoráveis das comissões. Em discussão, votação, aprovada a matéria. PL 349, 2019, origem governamental, autoriza a concessão de uso de imóvel no município de Florianópolis. Pareceres favoráveis das comissões. Discussão, votação, aprovada a matéria. PL 450, 2019, origem governamental, autoriza a cessão de uso de imóveis no município de Cunha Porã. Pareceres favoráveis das comissões. Discussão, votação, aprovado. PL 451, 2019, origem governamental, altera os artigos 2º e 3º da Lei 16.791 de 2015, que autoriza a doação de imóvel no município de Turvo. Pareceres favoráveis das comissões. Discussão, votação, aprovado. PL 471, origem governamental, autoriza a permuta de imóvel no município de São Carlos e a doação de imóvel no município de São Francisco do Sul, estabelece outras providências. Pareceres favoráveis das comissões. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovada a matéria. Projeto de origem parlamentar 137, 2019, deputado Volney Weber, dispõe sobre a afixação em lugar visível dos direitos dos idosos em ambiente hospitalar, no Estado de Santa Catarina. Pareceres favoráveis das comissões de Defesa dos Direitos do Idoso, Trabalho e Justiça. Emenda modificativa às folhas 34. Discussão, votação, aprovada a matéria. PL 96, 2019, deputado Mauro de Nadal é o autor, autoriza o Poder Executivo a municipalizar o trecho do antigo traçado da 161 SC, não pavimentado, que liga os municípios de Anchieta a Romelândia. Pareceres favoráveis das comissões. Discussão, votação, aprovado. PL 92, 2019, deputado João Alminha, autor, altera a Lei 12.125 de 2002, que concede passagem intermunicipal gratuita a crianças portadoras de câncer, para estender o benefício aos adultos com câncer. Pareceres favoráveis das comissões. Discussão. Tem a palavra para discutir o deputado Bruno Souza. Contrário ao projeto,
porque o projeto ele não tem, na verdade, nenhuma ligação, não tem um critério de socioeconômico. Esse é um dos motivos. Não estabelece nenhum critério socioeconômico, então não é para aqueles que são apenas hipossuficientes, ou seja, que não têm a condição de arcar, mas se estende para todos e qualquer. E eu faço essa ressalva, presidente, porque não existe passagem gratuita. Não existe isso de gratuidade. O que acontece é que o repasse desse valor, esse valor passagem, é repassado para todos os outros passageiros. E, honestamente, na minha opinião, se nós quisermos que alguém ofereça algo gratuito ou faça uma boa intenção, isso deveria ser estimulado e não obrigado. Porque não faz muito sentido, né? Fazer a coisa certa quando a gente está obrigando a pessoa a fazer, não me parece que isso seja, de fato, algo muito nobre, ainda mais quando é com o dinheiro dos outros. Nós estamos aqui criando uma obrigatoriedade, uma gratuidade, que será feita e paga por todos os outros passageiros. Então, todos os outros passageiros serão obrigados a contribuir com essa intenção de gratuidade que se quer conceder e ainda sem nenhum critério enfim, sem nenhum critério do potencial de pagamento ou não de cada passageiro. O passageiro pode ganhar um salário mínimo, 40 salários mínimos, que ela terá a mesma gratuidade. Por isso, meu voto será contrário para justificar. Aliás, essas gratuidades são um dos grandes motivos alegados pelas poucas empresas que operam o sistema de transporte rodoviário em Santa Catarina. Elas alegam que, olha, tem que ser concessão, a gente não pode ter concorrência, porque, afinal de contas, nós pagamos a gratuidade. Esse é um dos grandes motivos. Nos últimos 6 meses, eu tenho me dedicado a reformular o Plano Estadual de Mobilidade Urbana e o grande motivo que elas alegam para não terem outras empresas concorrendo com elas, ou seja, concorrência no setor, para não quebrarem o monopólio, um dos grandes motivos é justamente isso. Olha, mas nós temos que arcar com as gratuidades todas. Então, quando a gente faz isso, a gente acaba dando o motivo para elas continuarem sendo monopolistas no setor. Além disso, tem essa consequência de tirar concorrência e qualidade de preços para os nossos passageiros. Muito obrigado. Encerrada a discussão, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovada a matéria da autoria do deputado Joaquim, PL 92/2019, com voto contrário do deputado Maurício Kudilac, não? Deputado Gessé e deputado Bruno. Votam contra. Presidente. Deputado, está encerrada a votação, então tem a palavra pela ordem, deputado Joaquim. Eu queria agradecer o vereador Lucas Neves, que foi que me sugeriu essa lei. Agradeço os parlamentares que votaram a favor e a gente espera que essa lei seja, se não vetada, a gente derruba o veto se for vetada, espero, que beneficie as pessoas que fazem tratamento e principalmente as pessoas que acompanham quem está fazendo um tratamento. PL 184/2019, autor, deputado Luiz Fernando Vampiro, dispõe sobre a execução orçamentária de emendas parlamentares aos municípios declarados em estado de emergência ou de calamidade pública. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovada a matéria. PL 182/2019, deputado Luiz Fernando Vampiro, institui o selo Verde Vida. Pareceres favoráveis das comissões, emenda substitutiva global, as folhas 21 e 22. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada a matéria. Voto contrário. Voto contrário do deputado Gessé e deputado Bruno. PL 179/2019. Autor, deputado Felipe Estevão. Institui o selo Empresa Humanitária no Estado de Santa Catarina. Pareceres favoráveis das comissões, emenda modificativa, folhas 20. Discussão. Votação. Aprovado. Voto contrário do deputado Bruno. PL 136/2019, deputada Paulinha, dispõe sobre a realização do procedimento de exame rápido de troponina cardíaca em pacientes no âmbito da rede pública de saúde do Estado de Santa Catarina. Pareceres favoráveis das comissões, emenda substitutiva global a folhas 24, em discussão.
Deputados que aprovam permanecem como se encontra. Aprovada a matéria. PL 131, 2019, deputada Paulinha, dispõe sobre a organização e controle de crianças e idosos abrigados em casas de proteção no estado de Santa Catarina. Pareceres favoráveis das comissões. Em discussão. Deputados que aprovam permanecem como se encontra. Aprovada a matéria com os votos contrários do deputado Bruno Souza e do deputado Gessé Lopes. PL 84, 2019. Autor, deputado Vicente Caropreso, dispõe sobre a apresentação pelo secretário de Estado da Saúde de relatório quadrimestral de indicadores de produtividade dos hospitais públicos do Estado de Santa Catarina. Pareceres favoráveis das comissões com emenda modificativa a folhas 8. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Para encaminhamento de votação, tem a palavra o deputado Vicente Caropreso. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, é uma medida que visa aperfeiçoar o controle e fiscalização desses grandes hospitais públicos de Santa Catarina que consomem nada mais, nada menos do que 1/3 do orçamento da saúde. Portanto, se faz necessário, da mesma forma que o secretário vem aqui apresentar as contas da pasta, que ele disseque, que mergulhe nas contas dos hospitais públicos para nós podermos ver e avaliarmos melhor a condução desses gigantes. Obrigado. Encaminhada a votação. Processo em votação. Deputados que aprovam permanecem como se encontra. Aprovada a matéria. PL 146, 2019, deputado Zé Milton Schaefer é o autor. Altera a Lei 16.473 de 2014, que dispõe sobre a prestação de serviços farmacêuticos pelas farmácias e drogarias e adota outras providências para o fim de permitir a comercialização de produtos típicos drugstore e garantir a qualificação das farmácias como estabelecimento de saúde. Em discussão, tem a palavra para discutir o deputado Vampiro. Primeiro, gostaria de parabenizar o deputado Zé Milton Schaefer, que faz essa proposição no sentido de ampliar o mix das farmácias convencionais. Nós vimos grandes redes que entram com mandato de segurança aqui no estado de Santa Catarina e, efetivamente, quase aniquilam as farmácias de bairro, as farmácias de menor proporção. O que nós estamos fazendo é uma adequação à legislação para ampliar o mix de produtos, para colocar outros produtos que também as farmácias das grandes redes já o fazem. Por isso que é um projeto de lei de autoria do deputado Zé Milton Schaefer, mas tem uma emenda... desculpa, o presidente. Tem um apensamento de um projeto de lei de sua autoria, neste projeto de lei das farmácias drugstore. Então, foi apensado os dois projetos e foi feito, efetivamente, compilado, onde passou em todas as comissões e será um grande avanço para o comércio farmacêutico de Santa Catarina. Parabenizar a Vossa Senhoria e o deputado Zé Milton Schaefer pela ação. Deputado, eu li atentamente e realmente o projeto do deputado Zé Milton Schaefer contribui muito com o projeto que eu havia apresentado, aprimorando o que é deveras salutar. Tem a palavra o deputado Maurício Kudilac. Da mesma forma, senhor presidente, parabenizar o Zé Milton. Esse é um segmento muito importante, está presente em todas as cidades, em todos os bairros, e que não traz prejuízo nenhum para o atendimento que já é prestado e favorece muito a população. Então, li todo o projeto, acompanhei, e parabéns ao nosso colega Zé Milton. Encerrada a discussão. Para encaminhamento de votação, deputado Valdir Cobalcini. De forma bem breve, mas eu não poderia deixar de fazer uma manifestação, até porque esse projeto, deputado Zé Milton, Vossa Excelência, que foi o autor, mas que também pude apreciá-lo na Comissão de Saúde, significa a permanência daquelas farmácias, deputada Ada, que também participou desta sessão, a permanência das farmácias cujos fundadores moram lá na cidade, de família de lá, mas que foram perdendo terreno para essas grandes redes nacionais, como falou o deputado Vampiro. Esses farmacêuticos que por muitos e muitos anos e continuam sendo ainda como se fossem os nossos médicos da família. Então veio em excelente hora, deputado Zé Milton, esse projeto que vai melhorar, por certo, as suas condições listas previamente, claro que aprovadas também pela vigilância sanitária, mas de forma a garantir a eles um mínimo de competitividade para
permanecer no mercado, contribuindo, claro, para com as condições de saúde, e também nos pequenos municípios, onde as redes não chegam, porque não dá lucratividade. Então, eles permanecem nos pequenos, nos médios e nos grandes municípios. Para encaminhamento de votação, tem a palavra o deputado Zé Milton Schaeffer. Presidente Júlio, senhores deputados, primeiro eu quero fazer um registro aqui que esse projeto de lei, nós temos também a parceria aqui do presidente dessa casa, deputado Júlio Garcia, que também tinha um projeto de lei na mesma direção, projeto estes que foram apensados e a partir daí transcorremos todos um debate com a contribuição de diversos deputados que colaboraram durante a tramitação desse projeto, que é um anseio grande da FEComércio, do Sindicato Varejista das Farmácias de Santa Catarina, bem como de grandes proprietários de pequenas farmácias, aquelas farmácias de bairro que fomentam a economia local e cumprem o papel social. Por isso, propomos um projeto de lei que temos aqui, repito, a parceria do presidente Júlio Garcia neste projeto, que permite com que essas farmácias possam ampliar o mix de produtos para a comercialização. Produtos ortopédicos, água, enfim, uma série de equipamentos, inclusive produtos que vão permitir a sustentabilidade desse tipo de comércio e de prestação de serviço. Porque a farmácia de um bairro ela acaba se transformando também numa espécie de um serviço público daquela comunidade. E ao longo dos anos, as grandes redes tinham um potencial para entrar na justiça, bancar uma ação até o Superior Tribunal Federal e ganhar o direito a comercializar uma série de outros produtos. Agora, a Assembleia Legislativa, ao aprovar esse projeto, também oferece mais uma opção, tornando mais sustentável esse comércio das pequenas farmácias, que são, na verdade, um serviço público prestado em muitas comunidades, na madrugada, atendendo e fornecendo medicamentos para pessoas que precisam e que até então vem, ao longo dos anos, diminuindo essas atividades e surgindo aí grandes redes que vêm com incentivo fiscal e outro tipo de política pública. E também entidades oficiais como o SESI, que obedece à lei e que acaba perdendo na concorrência também para esse tipo de atividade. Então, esse projeto de lei visa corrigir esse tipo de atividade, ampliando também dentro da legislação. Deputada Ada, a senhora que colaborou com o voto na Comissão de Saúde, um voto bastante consolidado, juntamente também com o deputado Carol Preso, acabamos ampliando também, colocando ali a possibilidade de vacinas, deputado Bruno, desde que seguindo as normas da vigilância sanitária adequadamente, que também permite que as pessoas possam ter mais serviços prestados pelas farmácias. Isso é de interesse da sociedade. Por isso, quero agradecer a todos os deputados que colaboraram, ao deputado Júlio Garcia, que é coautor desse projeto conosco. Eu acho que é um ganho para a sociedade. Santa Catarina sai na frente com relação a outros estados e tenho certeza que é de interesse público de todos os catarinenses. Muito obrigado. Para encaminhamento de votação, tem a palavra o deputado Bruno Souza. Da mesma forma, eu dou parabéns ao autor, eu pude acompanhar esse projeto, também fazer algumas contribuições, porque realmente ele era um tema, ele ataca um tema que merecia ser atacado. Esse final de semana eu estava em Belo Horizonte, fui fazer uma imersão no governo mineiro e lá, andando pela cidade, eu vi como uma cidade é dominada por uma grande rede de drogarias e nessa rede de drogarias se vende de tudo. Até material de pet, por exemplo, até pet shop você encontra dentro da drogaria. E não há problema com isso. O problema não está aí. O problema está que eles operam sob liminar. Então, o grande consegue ter uma assessoria jurídica e consegue a sua liminar. Já o pequeno não tem uma assessoria jurídica. O pequeno fica à mercê de uma lei ruim, restritiva, e que o impede de continuar sendo aquilo que sempre foi, um farmacêutico de bairro, aquela pessoa que atende a comunidade. Portanto,
Nós não podemos criar esse tipo de restrição através da lei. E esse é o tipo de lei que eu gosto de votar sim, porque ela vem no sentido da maior liberdade para as pessoas trabalharem e empreenderem. Ajuda o pequeno, que é quem precisa empreender, que tem dificuldade de concorrer com o grande, e principalmente admite que o soberano é o consumidor. É o consumidor que tem que escolher o que ele quer comprar e consumir na farmácia. Se ele quer comprar uma água mineral juntos, quer comprar ali um isotônico, alguma outra coisa junto, ele pode fazer isso. O que não faz sentido é nós limitarmos isso artificialmente, criando obstáculos para os pequenos e aí sim reservando o mercado apenas os grandes que conseguem ter assessoria jurídica para fazerem frente aos obstáculos que o Estado mesmo cria. Então eu dou meus parabéns e meu encaminhamento é a bancada do Novo está unida com o senhor pelo projeto. Muito obrigado. Encaminhada a votação. Tem a palavra ainda para encaminhamento de votação a deputada Ada De Luca. Parabéns, deputado Newton Scheffer. Participamos dessa mesma luta juntos. E dizer que não pode também desaparecer o nosso farmacêutico do interior, que é o doutor da família, né? E os grandes grupos querem que desapareça. Isso é uma realidade, né? Mas nós estamos aí para combater. Parabéns mesmo. Encaminhada a votação. Parabéns também para ti, Bruno. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovada a matéria. PL 53/2019. Deputado Laércio Schuster é o autor. Revoga a Lei 15.596 de 2011, que dispõe sobre a alienação de participação acionária minoritária da Companhia Catarinense de Água e Saneamento. Estabelece outras providências. Pareceres favoráveis das comissões. Discussão, votação, aprovada a matéria. PL 192/2019. Deputado Luiz Fernando Vampiro é o autor. Dispõe sobre medidas de conscientização a respeito da importância da doação de órgãos e de tecidos para transplantes nas escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio. Pareceres favoráveis das comissões. Discussão, votação, aprovada a matéria com os votos contrários do deputado Gessé e deputado Bruno Souza. PL 231/2019, deputado Laércio Schuster é o autor. Denomina professora Norma Giovanella, o ginásio de esporte da Escola de Educação Básica Teófilo Nolasco de Almeida, no município de Benedito Novo. Pareceres favoráveis das comissões. Discussão, votação, aprovada a matéria. PL 278/2019, deputado Nilson Berlanda, altera o anexo 1 da Lei 17.335 de 2017, que consolida as leis que dispõem sobre a instituição de datas festivas alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina, para instituir o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio no âmbito do nosso Estado. Pareceres favoráveis das comissões. Em discussão. Votação, aprovada a matéria com os votos contrários do deputado Gessé e deputado Bruno. PL 311/2019. Deputado Fabiano Luz é o autor. Institui a prevenção da violência doméstica com a estratégia de saúde da família e adota outras providências. Pareceres favoráveis das comissões com emenda modificativa de folhas 10. Discussão, votação, aprovada a matéria. PL 378/2017. Deputado Silvio Drevik e deputado Jean Kuhlmann são os autores. Altera a Lei 15.435, que dispõe sobre a simplificação do atendimento público prestado ao cidadão, institui a Carta Estadual de Serviços ao Cidadão e adota outras providências para incluir a dispensa da autenticação de cópias de documentos expedidos no país. Pareceres favoráveis das comissões. Discussão, votação, aprovada a matéria. PL 378/2019, deputado Jair Miotti, institui a Semana Estadual de Prevenção de Acidentes Domésticos com Idosos no Estado de Santa Catarina, a ser realizada anualmente na primeira semana do mês de março. Pareceres favoráveis das comissões. Emenda substitutiva, folhas 8. Discussão, votação, aprovada a matéria com voto contrário do deputado Bruno. PL 387/2019, autor deputado Fernando Krelin, altera o anexo 4º da Lei 17.335 de 2017, consolida as leis que dispõem sobre instituição de datas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina para incluir a Festa do Trator no município de Irineópolis.
Discussão, votação, aprovada a matéria, com voto contrário do deputado Bruno Souza. PL 462/2019, deputado Valdir Cobalcini. Denomina Carlos Evandro Lúcio, o complexo da Polícia Civil no município de Caçador, pareceres favoráveis das comissões. Discussão, votação, aprovada a matéria. PL 435/2019, de origem governamental, altera a Lei 17763 de 2019, que reinstitui benefícios fiscais relativos ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. E estabelece outras providências. Pareceres favoráveis das comissões. Emenda substitutiva global às folhas 85. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada a matéria. PL 405/2019, origem governamental, institui o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, FADEP. Pareceres favoráveis das comissões. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada a matéria com os votos contrários do deputado Bruno Souza e deputado Gessé Lopes. PL 369/2019, tem origem no Tribunal de Justiça do Estado, cria escrivania de paz nos municípios de Formosa do Sul, Santiago do Sul, Saltinho, Santa Terezinha do Progresso, São Bernardino e Zortea. Pareceres favoráveis das comissões, emenda aditiva, folhas 11. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada a matéria. Projetos de lei complementar. Primeiro, PLC 26/2019. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina altera o artigo 8º da Lei Complementar 175, de 28 de dezembro de 98, e adota outras providências. Pareceres favoráveis das comissões, com emenda substitutiva global a folhas 366. A votação desse projeto será no painel. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votando um, aprova o projeto com a emenda na forma da emenda substitutiva global. Votando 2, rejeita a matéria. Peço a abertura do painel. O painel está disponível, senhores deputados. 1 aprova a matéria, 2 rejeita. Como voto do deputado Gessé, como voto do deputado Bruno. Tem a palavra, pela ordem, o deputado Gessé Lopes. Foi essa pauta, né, presidente? Eu realmente não consegui analisar, então eu vou votar contrário por esse motivo. Tem a palavra o deputado Bruno. Da mesma forma, presidente, meu voto será contrário, porque é um projeto extra-pauta, eu tenho muita responsabilidade com o meu voto, não gostaria de cedê-lo a algo que eu fosse me arrepender depois. Eu tomei conhecimento do número do projeto quando eu fui ali em cima e vi o projeto, então por isso não posso conceder meu voto positivo a algo que eu não li, ainda mais que a emenda que apareceu na tela não deu nem para ter ideia do que se trata. Muito obrigado. Feito o registro, votaram 35 senhores deputados, escolhamos o resultado. 33 votos sim, 2 votos não, nenhuma abstenção, está aprovada a matéria por maioria. PLC 31/2019, origem governamental, institui o Programa Estadual de Transporte Escolar para os alunos da educação básica da Rede Pública Estadual de Ensino e estabelece outras providências. Pareceres favoráveis das comissões. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Tem a palavra para encaminhamento de votação a deputada Luciane Carminati.
Obrigada, presidente. Só fazer um registro que esse é um debate que os prefeitos estão aguardando há muito tempo. Infelizmente, não avançou naquilo que a gente gostaria. O deputado Laércio, que já foi prefeito, sabe que hoje os prefeitos pagam a conta do transporte escolar do Estado. Em torno de 2/3 é o prefeito que paga e o Estado entra com 1/3, mais ou menos. Mas o que muda de lá para cá? Muda que era uma portaria e, a partir da portaria, se garantia, então, o convênio entre município e Estado, e agora nós temos um PLC, que é um projeto de lei complementar. Então, institui-se lei no Estado de Santa Catarina. A grande queixa que fica, e eu quero que fique esse registro aqui, porque nós fizemos uma audiência pública aqui na casa em 2017, com a FECAM, com a Secretaria de Estado, ouvindo todos os envolvidos, né, todas as partes. A grande queixa é que não se diminuiu os 3 quilômetros, que é o mínimo para o cálculo na planilha do transporte escolar. E a gente sabe que tem alunos hoje, deputada Paulinha, que caminham ou que precisam do transporte escolar de 1 quilômetro, 1,5 quilômetro, 2 quilômetros. Então, nestes casos, o Estado não paga, nem considera na planilha de custos do transporte escolar. Então, fica o registro aqui. Avança do ponto de vista jurídico, sai de uma portaria para a lei, no entanto, ainda fica esse grande gargalo que hoje está nas costas dos prefeitos e dos secretários municipais de educação. Para encaminhamento de votação, tem a palavra a deputada Paulinha. Senhor presidente, eu quero, claro, reitero o que diz a deputada Luciane, que ainda há mais a avançar, mas eu também sou grata e quero dizer que participei ativamente dessa discussão, tanto auxiliando por intermédio da FECAM, como na função de mediação com o Governo do Estado, na Secretaria de Estado, com os técnicos. Esse projeto de lei ele foi amparado de forma a ofertar algo mais para os prefeitos, tá? E isto passa a ser realidade agora. Os municípios com menor IDH do Estado vão receber 50% a mais do que recebem hoje no transporte escolar. Então, os municípios mais pobres do Estado de Santa Catarina e com maior distância vão ser beneficiados de alguma forma com um complemento financeiro. Esse foi o acordo que se encontrou entre FECAM e Estado nesse momento, mas a gente espera no futuro poder avançar. Então, eu agradeço à FECAM e ao Governo do Estado pela sensibilidade, por nos ter ofertado aos prefeitos um ganho significativo real. Para se ter ideia, o município de São Joaquim, ele vai a São Paulo e volta 2 vezes por dia transportando alunos. Então, essa intervenção do Estado, seguramente, além do marco legal, vai nos dar um reforço para os mais pobres. Mas a gente ainda vai ter mais lutas pela frente, né, Lu? Era isso. Obrigada. Para encaminhamento de votação, tem a palavra o deputado Neo de Sareta. Senhor presidente, apenas também para reforçar essa questão do transporte escolar, é sempre um gargalo para as prefeituras, a questão do valor que acaba sendo o custo e o valor que eles recebem. Então, é importante que essas planilhas de custos sejam, de fato, sempre atualizadas, mas vai ficar uma grande lacuna, já foi dito aqui, essa questão do transporte de 3 quilômetros. Eu acho que era uma grande oportunidade para ter sido resolvido isso, mas ficou mais uma vez, vai continuar essa reivindicação, não quer dizer que isso encerra-se aqui, mas acredito também que é a grande lacuna que ficou nesse projeto, senhor presidente. Encaminhada a matéria, tem ainda a palavra o deputado Zé Milton Schaeffer. Presidente, transporte escolar é sempre uma pauta muito forte na FECAM. O deputado Laércio aqui, que já foi prefeito, sabe muito bem disso. Esse projeto ele avança na medida em que ele vai remunerar 50% a mais aqueles municípios que têm o IDH abaixo da média catarinense. Então, ele tem um critério técnico, coloca mais recursos e também atende aquilo que a FECAM sempre buscou. Claro que precisa ainda muito mais, porque os municípios são mais parceiros do Estado do que o próprio Estado. Mas o governador tem que cumprimentá-lo por essa iniciativa, acho que é um passo importante de reconhecer e valorizar essa parceria com as prefeituras municipais no transporte escolar e remunerando aqueles municípios que possuem um IDH menor, onde as crianças precisam, obviamente, estudar e ter melhores condições. Caminhada a matéria, vamos à votação. A votação no painel, votando 1, aprova a matéria, votando 2, rejeita. PLC 31.
institui o Programa Estadual de Transporte Escolar. Consulte se todos os senhores deputados votaram. Está encerrada a votação. Votaram 36 senhores deputados. Colhamos o resultado. 36 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovada a matéria. PLC 32/2019. Tem origem no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Altera a tabela 7 dos atos comuns e isolados da Lei Complementar 219, de 31 de dezembro de 2001. Pareceres favoráveis das comissões. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Para encaminhamento de votação, tem a palavra o deputado... Eu só consegui consultar... Deputado Ivan Nats. Só consegui fazer uma consulta, Vossa Excelência, se esse PL, porque nós não recebemos o relatório, é aquele que altera a tabela de emolumentos, senhor presidente. Não, o que altera a tabela de emolumentos ainda está em tramitação nas comissões. Esse altera a tabela 7 dos atos comuns e isolados da Complementar 219. Muito obrigado, senhor presidente. Encaminhada a votação da matéria, a votação no painel, votando 1, aprova, votando 2, rejeita. Está aberto o painel de votação, senhores deputados. Deputado Ivan, o PLC a que Vossa Excelência se refere é o PLC 34. Está tramitando ainda. Consulte se todos os senhores deputados votaram. Como vota o deputado Padre Pedro Baldiceira? Está encerrada a votação. Votaram 36 senhores deputados. Colhamos o resultado. 36 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovada a matéria. PLC 28/2019. Origem, mesa do Legislativo, reestrutura as funções de confiança e gratificadas do quadro de pessoal da Assembleia, constante da Resolução 02/2006. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. A votação é no painel. Votando 1, aprova a matéria. Votando 2, rejeita. Está aberto o painel de votação. Como voto do deputado João Amin. Está encerrada a votação. Votaram 36 senhores deputados. Colhamos o resultado. 36 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovada a matéria. A presidência vai encerrar a presente sessão, convocar outra extraordinária para a votação dos projetos de lei complementar que foram votados agora nessa sessão, em sede de segundo turno, para depois votarmos todas as redações finais dos projetos votados nesta sessão. Presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra extraordinária para 15h45. Está encerrada a sessão.
Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Passemos de imediato à ordem do dia para a votação em segundo turno dos projetos de lei complementar. O primeiro projeto, consulto os senhores líderes se podemos votar em bloco mencionando apenas os números dos projetos, considerando os votos contrários da votação de primeiro turno. Havendo concordância, tem a palavra o deputado João. PLC 26/2019, origem Tribunal de Justiça. PLC 31/2019, origem governamental. PLC 32/2019, Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e PLC 28/2019, origem Mesa do Poder Legislativo. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Perdão, a votação tem que ser no painel. E a presidência faz a ressalva verbalmente dos votos contrários em cada... A votação será em bloco no painel e a presidência faz a ressalva. Votando sim, aprova. Votando não, rejeita. Consulte se todos os senhores deputados votaram. Deputado Zé Milton Schaeffer. Como vota o deputado Marcos Vieira. A presidência, então, faz a ressalva dos votos contrários em primeiro turno e agora também em segundo turno dos deputados Bruno Souza e Jéssica Lopes nos PLCs 26/2019 e 32/2019. Colhamos o resultado. 35 senhores deputados votaram. 35 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. As matérias estão aprovadas com as ressalvas já mencionadas em sede de segundo turno. A presidência encerra a presente sessão para convocar outra extraordinária para as 15h49 para a votação da redação final de todos os projetos deliberados na tarde de hoje. Está encerrada a presente sessão. Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Passemos de imediato à ordem do dia para a votação da redação final dos projetos deliberados hoje. Consulto os senhores líderes se podemos votar em bloco a redação final. Se houver alguma restrição em algum projeto, é só pedir a palavra que a presidência aparta o projeto e vota em separado. Então, são os projetos de lei 435/2019, 412/2019, 401/2019, 438/2019, 437/2019, 349/2019, 450/2019, 451/2019, 471/2019, 405/2019, 369/2019, 32/2019, 26/2019, 28/2019, 31/2019. Ainda 221/2019, 137/2019, 96/2019,
92, 2019. 184, 2019. 182, 2019. 179, 2019. 136, 2019. 131, 2019. 84, 2019. 146, 2019. 53, 2019. 192, 2019. 231, 2019. 278, 2019. 311, 2019. 378, 2017. 378, 2019. 387, 2019. 462, 2019. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovadas as matérias em sede de redação final. Pedidos de informação. De número 659, deputado Jair Mioto, solicita ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca do projeto que visa a manutenção da 415, rodovia Duque de Caxias. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 660, deputado João Amin, solicita ao secretário da Casa Civil informações acerca da implantação da revisão citada na Lei Estadual 16.303, de 2013. Discussão, votação, aprovado. Moções. De número 627, deputado Kennedy Nunes, manifesta ao Netflix Entretenimento Brasil repúdio pela produção e disponibilização do programa A Primeira Tentação de Cristo. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção 628, deputado Laércio Schuster, apelando ao diretor-geral do DENIT pela inclusão do novo acesso à marginal do projeto de execução da duplicação 470, altura do número 1427, município de Indaial. Discussão, votação, aprovado. Moção 629, deputada Paulinha cumprimenta a senhora Fabiana Dickmann pela conquista obtida na Premiação Nacional de Turismo 2019. Discussão, votação, aprovado. Moção 630, deputada Paulinha cumprimenta o senhor Éder Jaciel de Souza Oliveira pela carreira à frente da Polícia Militar. Discussão, votação, aprovado. 631, deputado Vicente Caro Preso é o autor da moção, apelando ao presidente da República pela retirada da tramitação da medida provisória 904/2019, que extingue o seguro DPVAT. Discussão, votação, aprovado. Moção 632, deputado Vicente Caro Preso, cumprimento do diretor-geral da Rádio Brasil Novo, do município de Jaraguá do Sul, pelos 30 anos da referida emissora. Discussão, votação, aprovado. Requerimentos. Requerimento número 1960, deputado Altair Silva é o autor. Solicita ao presidente da Anatel a instalação de antena de telefone móvel para atender as comunidades de linha Tigre, Laju, Leãozinho, Sabiá, Alto Tigre e Taipas, no município de Mondaí. Em discussão, votação, aprovado. A presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos de números 1920 a 1928, 1972 a 1976 e 1978 a 1984, todos de autoria do deputado Maurício Scudilarchi. Requerimentos número 1929 a 1934, 1948 a 1954, 1956 e 1957. Autor, deputado Laércio Schuster. Requerimentos 1935, 1945, 1947 e 1955. Autor, deputado Moacir Sopelsa. Requerimento número 1936, deputado Padre Pedro Baldiceira. Requerimento 1937, 1964 a 1969, deputado Neodi Sareta é o autor. Requerimento 1938, deputado Luiz Fernando Vampiro. Requerimento 1939, deputado Jair Mioto. Requerimentos 1940 e 1962, autor deputado Fernando Krelin. Requerimento 1941, deputado Márcios Machado é o autor. Requerimentos número 1942 e 1943,
3, deputado Nilson Berlanda. Requerimento 1944, deputado Valdir Cobalcini. Requerimento de 1946 a 1959, deputada Luciane Carminati. Requerimento número 1961, deputado Padre Pedro Baldiceira. Requerimento 1963, deputado Jair Comper. Requerimento 1970, deputado Jair, ou melhor, deputado Milton Obros. Requerimento 1971, deputada Paulinha é autora. E requerimento 1977, deputado Sargento Lima é o autor. A presidência comunica ainda que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno da Casa, as indicações abaixo. Indicação 1710, deputado Jair Mioto. Indicações 1711 e 1717 a 1747. Autor, deputado Laércio Schuster. Indicações 1712, 1713, 1749 a e 1750. Autor, deputado Volney Weber. Indicações 1714, 1715, 1755, deputado Neudi Sareta. Indicações 1716 e 1754, deputado Fernando Crelin, autor. Indicação 1748, deputado João Amin. 1751, deputado Altair Silva. E ainda indicações de números 1752 e 1753, autor, deputado Milton Obros. Encerrada a ordem do dia, a presidência comunica que a sessão de amanhã também, por acordo de líderes celebrado, ela terá início, a ordem do dia terá início às 15 horas. Teremos amanhã a votação importante da peça orçamentária. Passamos às explicações pessoais. Antes, porém, tem a palavra pela ordem o eminente deputado líder Luiz Fernando Vampiro. Não, senhor presidente, eu gostaria só de fazer o parabéns pela Vossa Excelência, pela condução e pela rapidez dos trabalhos. Obrigado. Por isso que Vossa Excelência é líder. Primeiro orador inscrita, deputada Ada De Luca. Antecipamos a inscrição de amanhã para hoje, deputada, mas se Vossa Excelência quiser deixar para amanhã, o deputado Mauro já fez a inscrição. Tem a palavra o deputado Felipe Estevão. Deputado Felipe Estevão, por até 10 minutos. Aos nobres colegas parlamentares, uma boa tarde. Sempre que eu assumo a tribuna, procuro fazer com emoção e sempre buscando trabalhar pautas nobres. É de conhecimento de todos, e eu queria muito hoje chamar a atenção dos colegas parlamentares. Acredito que todos foram procurados pelos policiais civis, e hoje eu quero falar em nome dessa classe, da segurança pública. Quando falamos em policiamento, né, em segurança pública, logo lembramos do policial militar, do policiamento ostensivo. Mas temos que salientar também o trabalho da Polícia Civil, que faz um trabalho burocrático, é a polícia que sistematiza, que organiza, para que haja condenação e não haja aquele desestímulo no policial militar que prende, que se arrisca, que se empenha, muitas das vezes arriscando a própria vida. E eles fazem um trabalho burocrático, sempre sistemático, organizado, inteligente, que merece o nosso respeito. Então, tudo que falamos passa pela segurança pública, infraestrutura, desenvolvimento, turismo, sempre passa pela segurança pública. Afinal, Santa Catarina tem dados que tornam ela atraente para todos os nichos de negócio, porque ainda é um estado seguro, ainda é um estado onde o crime organizado continua controlado, continua sob controle, porque os policiais, e grande parte deles policiais civis, fazem um trabalho de inteligência, fazem um trabalho pesado no combate à criminalidade. Uma parte, deputado Lima, daqui a pouquinho, vamos lá. Esses profissionais, assim como está aqui o deputado Lima, que foi um nobre soldado aí da Polícia Militar, hoje está aqui como parlamentar e bem conhece, né, sofreu na pele
também os policiais civis se submetem aos mesmos desgastes. Desgaste físico, psicológico, mental, afinal, enfrentam a criminalidade, são marcados aí pelas facções criminosas. E esses camaradas, muitas das vezes, eu conversei com um ontem, que com lágrimas nos olhos, disse assim, olha, eu saí do banco, eu entrei num concurso público e eu fiquei feliz, afinal eu teria uma estabilidade de uma carreira pública. Hoje, Estevão, eu ando com isso aqui 24 horas e mostrou a sua arma. Ela está na minha cabeceira, eu vou almoçar, porque eu já enfrentei situações adversas, eu tenho medo. Então, olha o que eu submeto para hoje encarar esse desestímulo. Conversei com outro que disse, Felipe, recentemente eu participei de uma incursão em um traficante, meu nome caiu lá dentro do presídio, nas associações do crime ali. Hoje eu vivo temerário, eu digo para minha filha, tu vai para o colégio, te cuida. E eu vivo refém. Então eu estava olhando, depois de tudo que esses camaradas enfrentam, desgaste físico, psicológico, mental, submete a sua vida ali muitas das vezes nessas incursões, e agora, para encararem esse desestímulo, que é o que eles estão enfrentando, e estão muito preocupados. O executivo, o nosso executivo do estado de Santa Catarina, está usando 2 pesos, 2 medidas. Teve todo aquele caso polêmico da IRESA, aí falaram, não, vamos buscar isonomia no processo. No entanto, não foi o que aconteceu. Claro que eu não estou falando aqui contra a Polícia Militar, eu tenho uma admiração significativa pelo trabalho da Polícia Militar, mas o que a gente notou é que os policiais civis ficaram escanteados nesse processo. E tudo que esses profissionais estão pedindo é isonomia. Deputado Lima, tem uma parte, você que fala com muita propriedade. Deputado Felipe Estevão, lógico, a gente tem uma preocupação muito grande com esses profissionais, né? A nossa Polícia Judiciária. Óbvio, a gente não vai de novo mergulhar aqui novamente em todos os dissabores e agruras dessa que são características da profissão, mas já nós vamos estar enfrentando aí situações aí que nós vamos ter que decidir sobre a vida deles, e não é sobre a vida daquele policial só, é sobre a saúde, da segurança no estado de Santa Catarina. Nós temos que pensar a longo prazo. Tá? Nós não podemos construir uma instituição que não exista um atrativo para aquele que quer fazer um concurso para ela. Tá? Muitas vezes as pessoas me perguntam, Lima, o que tem de bom dentro da polícia? Eu falo assim, a única coisa que tem de bom na polícia é a aposentadoria. Então, sempre a gente tem que levar isso em consideração. É isso que faz com que o sujeito saia lá do norte do país, lá do oeste do país, e venha aqui prestar o concurso público para a polícia, tanto civil quanto militar, no estado de Santa Catarina. Não é só aquele salário que ele recebe ao longo da vida, mas aquela premiação final. E quando a gente deixa de construir um concurso que é atrativo, que é uma carreira atrativa, a gente começa a atrair para o estado aventureiros, que não fica 2 anos na função, e no primeiro concurso público que tem no estado vizinho, ele vai lá, presta o concurso e vai embora. Então, é uma coisa que a gente tem que levar essa responsabilidade muito a sério. Parabéns por trazer esse assunto à tribuna, mais uma vez, principalmente em defesa da nossa Polícia Judiciária, a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, que se destaca em todo o cenário nacional pela sua eficiência, pela sua competência, pela sua garra e pela sua coragem. Parabéns, deputado Felipe Estevão. Muito bem, deputado Lima, pegando um gancho na sua fala, eu levantei o dado aqui em junho. Eram 3.447 policiais civis em diversas carreiras, agentes de polícia, escrivão, delegados. A Polícia Militar hoje tem os seus 18 mil soldados, que é pouco, merece mais, merece atenção. Vale lembrar e salientar que eu tenho uma admiração especial pela Polícia Militar, mas a gente quer isonomia. Eu acho que eu queria sensibilizar os nobres deputados, que a gente vai votar em fevereiro, e está sobre os nossos ombros o peso de decidir a vida e o futuro, e bem como o senhor falou, Santa Catarina tem dados que tornam ela atraente, um estado seguro, um estado onde o crime organizado, com a inteligência desses camaradas, está contido, está suprimido, mas está vivo, está aí. Hoje não tem mais o traficante que vinha antigamente em Florianópolis, comprava 10 quilos de maconha e voltava para traficar, não, são parte de facções, e esses trabalho de inteligência é fundamental. Agora, esse profissional, que ele é extraordinário hoje, ele não é às vezes ouve até o nosso governo falando em técnico, e não é o técnico que a gente precisa, o técnico é o cara padrão, entra 10, sai 10, entra 8, sai 8, não, é o técnico empreendedor. Hoje os nossos policiais são assim, eles trabalham limitados, com recursos limitados, e são extraordinários, que vão além da capacidade que tem, e está aí os números, como bem falou o Lima. Agora, quando eles não tiver mais algo atrativo, quando essa aposentadoria são 10 anos a mais, eu até peguei aqui um detalhe aqui do estudo que eles fizeram para mim, eu vou ler só um parágrafo aqui, embora falem em geral, que é de 53 a 52, a aposentadoria, não deixam bem claro que haverá integralidade e paridade com esse requisito especial.
ou se o cálculo se dará pela regra geral. Se o cálculo for pela regra geral, teremos que trabalhar até os 65 anos para garantir aposentadoria, ou seja, com 100% do último salário. Qual o estímulo que esse policial tem para trabalhar com empolgação? O desestímulo é muito grande. Eu dou uma parte aqui ao nosso querido deputado. Queria parabenizar Vossa Excelência, deputado. Inclusive, correram as redes sociais aí dos policiais a reunião de Vossa Excelência. Eles têm uma admiração muito grande e uma confiança no parlamento. Aqui o Sargento Lima já se manifestou de que, assim como na questão do agronegócio, da importância para Santa Catarina, a Assembleia foi preponderante na condução desse equilíbrio que, com o apoio de todos os deputados de Vossa Excelência, será possível construir um bom projeto para Santa Catarina. Então, como a maioria dos policiais, agora chega Natal, Ano Novo, janeiro, recesso, preocupado com essa situação, é que tenho a confiança de que a Assembleia Legislativa vai ter o equilíbrio necessário para analisar e fazer a justiça que é necessária na questão da segurança pública. Muito obrigado, deputado Maurício Kudilac. Deixo esse apelo ao governo do Estado, que olhem com carinho. É uma parcela pequena, corresponde no orçamento 0,1%, são apenas 3.447, ou seja, nem 3.500 policiais civis, que merecem ser olhados com carinho. Olha o desestímulo, olha o número que nós temos, como Santa Catarina está bem com o trabalho da Polícia Civil, né, um trabalho em conjunto com os nossos nobres e guerreiros policiais militares, e que hoje estão aí indo agora para um primeiro do ano, para o Natal, com esse desestímulo. E a lei da semeadura, tudo que a gente semeia, a gente colhe. Que o governo do Estado possa se sensibilizar, e eu parabenizo aqui esta casa, o parlamento, porque quase em unanimidade os deputados se sensibilizaram à causa dos policiais civis, estão engajando nessa luta conosco, e agora, claro, cabe ao Executivo, a caneta poderosa, que olhe com carinho, que olhe para o orçamento e olhe que ele significa tão pouco dentro do orçamento do Estado, mas que tem um impacto muito grande na segurança pública de Santa Catarina. Sendo assim, eu agradeço, deixando esse apelo ao nosso governo, que olhe com carinho para os policiais civis, que têm desenvolvido um grande trabalho por Santa Catarina, pelo cidadão catarinense, e que merece esse olhar de respeito, de carinho, e tudo que eles pedem é isonomia, é igualdade. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, havendo mais orador inscrito, esta presidência abre uma exceção e abre a oportunidade para o deputado Laércio Schuster usar o tempo por até 10 minutos. Deputado Maurício, por favor, quer utilizar? Lhe dou a oportunidade. Não, por favor. Tá. Senhor presidente Mauro de Nadal, colegas deputados, pelo que eu vi hoje, os colegas que estão subindo aqui na tribuna, eles vêm com uma palavra apelo, deputado Sargento Lima. E eu então também quero pedir aos colegas deputados e também ao nosso governador do Estado, em forma de apelo, porque falta apenas 14 dias para que o governo do Estado cumpra a legislação aprovada por nós deputados aqui no mês de abril, onde destina 10% do Fundo de Saúde para o pagamento dos nossos hospitais filantrópicos. Cheguei agora, depois do meio-dia, da minha região do Médio Vale do Itajaí, e eu tenho dito isso há mais de 3 semanas, e agora falta apenas 14 dias para encerrar o ano. Ainda o nosso governo do Estado não pagou os nossos pequenos hospitais filantrópicos das nossas cidades em Santa Catarina. Na minha região, o Hospital de Pomerode, o Hospital de Timbó, o Hospital de Rio dos Cedros, esse que nem o convênio ainda assinou, e o Hospital de Indaial, que recebeu apenas uma parcela, eles estão extremamente preocupados, os gestores hospitalares. Preocupados porque já começaram, presidente Mauro, a buscar financiamento pessoal para fechar as contas dos hospitais, para pagar os nossos médicos, os enfermeiros, toda a equipe de atendimento, para manter as portas abertas
e continuar atendendo a nossa população que mais precisa, no momento da sua dor, do nosso Estado. E eu fiquei sabendo que hoje à noite, alguns colegas deputados, aquele que o nosso governador acredita que fazem parte de uma base parlamentar aqui no Parlamento, terão um jantar com o nosso governador. Então quero fazer um apelo aos meus colegas deputados, que nós possamos pedir ao nosso governador que ele tenha sensibilidade, generosidade com os nossos pequenos hospitais filantrópicos que estão lá lutando para manter as suas portas abertas. E as informações que nós temos, informações oficiais, que muitos desses pagamentos só serão feitos no mês de fevereiro de 2020. Ora, em abril nós aprovamos essa lei, em junho o governo do Estado lançou esse programa com pompas, flashes, filmagens em redes sociais. Na própria Comissão de Saúde, de 190 milhões, prometeu mais 300 milhões para o ano que vem. E os nossos gestores estavam esperando nesse ano esses recursos para poderem continuar atendendo as nossas famílias pelo nosso sistema SUS. Infelizmente, o nosso governo do Estado não cumpriu aquilo que acordou com os nossos hospitais filantrópicos. Eu gostaria muito que os meus colegas deputados pudessem me ajudar nesse apelo, nesse pleito ao nosso governador. Volto a repetir, que ele tivesse sensibilidade e assumisse esse compromisso com os nossos gestores hospitalares, que sem dúvida nenhuma passarão um Natal e um Ano Novo extremamente diferente do que o nosso governador vai passar, com cabeça tranquila, porque hoje está promovendo um jantar. Então eu trago aqui um pouco da minha indignação, porque eu tive na porta desses hospitais sexta, domingo, segunda e hoje de manhã. Eu estive acompanhando as dores e os desafios dessas pessoas para manterem o sistema funcionando, manterem o atendimento funcionando. Então que nós possamos, através desse espaço democrático, sensibilizar o nosso governador do Estado a cumprir o compromisso aprovado por todos nós através de lei. Esse é o apelo que eu faço a todos vocês, no qual tenho extrema consideração. Ainda em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Maurício Skudilarki. De forma nenhuma, ainda tem que comer muito feijão para chegar. Obrigado, senhor presidente, público que nos acompanha, senhores deputados, deputada Paulinha. Queria reforçar aqui o discurso e a preocupação, mas também da expectativa de que a Assembleia vai olhar a segurança pública toda com igualdade nessa construção, nesse debate do projeto da Previdência do Estado de Santa Catarina. Um projeto que é necessário, mexer na Previdência é necessário. Nós temos um déficit do que a Previdência arrecada e do que ela dispensa aos 73 mil segurados de 4 bilhões por ano. Valor que não é aplicado na saúde, que não é aplicado na educação, não chegam a esses montantes os valores aplicados. Então, a Previdência tem que ter um reestudo e dentro desse reestudo poder fazer com que a Previdência dos servidores seja autossustentável, que ao final da carreira o profissional saiba que tem uma garantia de uma aposentadoria digna, justa, e tudo isso a Assembleia, então, junto com o governo do Estado, vai construir nesse próximo ano. O projeto veio para a Assembleia, houve um acordo entre as lideranças no sentido de que agora se encerrasse o ano com os debates que estavam em andamento, a Previdência,
ficando para o próximo ano. Então, é muito importante. Mas quero dizer a todos os segmentos que a Assembleia vai construir o melhor projeto possível. Nós conhecemos os colegas, a preocupação, o debate, e isso será feito. Então, tenho a segurança, sabemos que estarão acompanhando esse debate, aguardando o resultado, mas presente, informando, dialogando, debatendo para que o maior projeto e o melhor projeto seja construído para Santa Catarina. Segunda questão que eu queria abordar no dia de hoje, senhor presidente, é sobre Balneário Camboriú, a nossa querida Balneário Camboriú, e que amanhã às 17 horas, o prefeito Fabrício de Oliveira e o vice-prefeito Carlos Humberto vão lançar o edital para o alargamento da faixa de areia. Uma obra que é necessária, uma obra que é importante. Nós temos uma cidade que é marca a nível de mundo, que é Balneário Camboriú. 7 dos 10 maiores edifícios do Brasil estão em Balneário Camboriú. Então, uma cidade que atrai turistas do mundo todo, a melhor cidade para se viver, para se aposentar, para trabalhar, para desfrutar o turismo, e que certamente agora, com a inauguração do centro de eventos, terá mais um avanço. Então, quero parabenizar a administração municipal, o prefeito Fabrício de Oliveira, ao vice-prefeito, nosso companheiro Carlos Humberto, pela administração que faz. Uma administração tranquila, sem sobressaltos, sem problemas, sem denúncias e aquelas dificuldades que todo administrador tem, que todo município tem, mas que se destaca a nível de Santa Catarina. Então, amanhã às 17 horas será lançado o edital da licitação para o alargamento da faixa de areia. Já foi feito o novo mole do Pontal Norte. O município tem orgulho dos investimentos que têm sido feitos, dos seus moradores, dos seus investidores. Então, amanhã, acho que não poderei estar presente, recebi o convite do prefeito Fabrício de Oliveira, do vereador Pedro Francês, do vice-prefeito Carlos Humberto, mas estaremos aqui encerrando o ano, votando o orçamento. Então, quero registrar, nesse momento, o lançamento do edital dessa importante obra, que vem aí há quase 20 anos sendo imaginada, sendo sonhada, depois sendo projetada e agora, efetivamente, que vai chegar numa fase de execução. Uma obra que vai mexer com a vida de todos os balneocamborienses. Por quê? Porque vai mexer na qualidade de vida da cidade, vai mexer no patrimônio, com a valorização. Todos que têm a sua propriedade, o seu imóvel ali, terão ganho com esse investimento, que é um investimento público, mas que mexe na vida de todo cidadão de Balneário Camboriú e dos municípios da região automaticamente, que é uma região interligada, que vai da Costa Esmeralda, Itajaí, e vai Navegantes, Penha, enfim, toda a região ganha, assim como a região de Brusque, a região de Blumenau. Então, parabenizar o prefeito Fabrício Oliveira, o vice Carlos Humberto, por conseguir persistir, lutar, superar as dificuldades que ocorreram no caminho, para que lá pudesse, então, no dia de amanhã, lançar o edital dessa importante obra. Obrigado, senhor presidente. Ainda em breves em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra a deputada Paulinha.
Senhor presidente, primeiramente, muito obrigada por me conceder esse tempo de fala, e eu vou procurar ser o mais breve possível. Primeiro, quero aqui registrar, nesse ano que se finda, o orgulho do que produziu o Parlamento catarinense nas mais diversas formas de debate aqui que foram promovidas. Esta casa foi absolutamente célere na tramitação de todas as matérias, e aqui, em que pese a visão de alguns mais para um lado ou para outro, se construiu um caminho que não se pauta pelo sentimento de oposição ou situação. Inúmeras foram as matérias que esta casa aprovou em consenso, por praticamente unanimidade, tomando como referência o bem-estar dos catarinenses, e isso me faz me sentir orgulhosa de estar aqui. Mas eu quero também, senhor presidente, deixar aqui a minha manifestação de apreço a todos os colegas, aos 40 parlamentares, pela aprovação do projeto de lei que regula a condição do despachante catarinense no estado de Santa Catarina, porque nós temos, sim, aqui um modelo único para o país. A menor inadimplência disparado do Brasil é aqui, e é pelas mãos dos despachantes que os 295 municípios são efetivamente atendidos. Eu, evidentemente, que faço essa menção porque tenho a compreensão que nada acontece neste estado e nessa casa sem que haja a irmandade posta na casa nas matérias que são interesses de todos e todas. Então, eu deixo aqui também brevemente o meu gesto de gratidão. Também agradeço, senhor presidente, pela aprovação do projeto de lei que dispõe sobre a organização e controle de crianças e idosos abrigados em casas de proteção no estado, porque nós temos inúmeras casas que seguem esse serviço de atendimento voluntarial ou de forma estruturada, mas sem a aproximação com o Estado. E aí ocorre que nós não temos números, não temos dados para planejar políticas consistentes para essas pessoas, para crianças, adolescentes e para idosos, principalmente, que se encontram em situação de abrigamento. Nós entendemos que a dignidade da pessoa humana é um elemento essencial admitido pela Carta Magna, e a gente não pode se afastar disso. Esta também não é uma pauta ideológica, é uma pauta que pretende trazer ao Estado visibilidade do que são os nossos números de pessoas em situação de abrigamento, para que a tomada de decisão e a criação de programas pela assistência social possam ser lúcidos. Também, senhor presidente, eu quero dizer que volto à tribuna hoje novamente, no encerramento de ano, para falar sobre a questão da saúde, que, no meu ponto de vista, ela é a pauta número 0 de muitos de nós aqui, do nosso mandato, porque a gente tem repetido com frequência que a necessidade mais urgente da vida fática das pessoas é o tratamento de saúde. O nosso Estado, no geral, ele tem pessoas, tem famílias que vivem, que organizam bem o seu sustento. Eu costumo dizer que o prato de arroz e feijão na mesa não falta, mas quando nós temos um parente, um amigo, um familiar que é acometido de uma doença mais agravada, descobre uma doença crônica ou sofre um acidente, muitas vezes o tratamento, os braços do SUS não alcançam essas pessoas. E veja que na semana passada eu não sou muito afeta a tomar para mim, Vossas Excelências sabem, as pautas federais. Mas na semana retrasada, a Comissão Mista de Orçamento ela aprovou o relatório preliminar do projeto de lei orçamentária de 2020, com aumento do fundo eleitoral para financiamento de campanha, o chamado fundão, de 2 bilhões para 3,8 bilhões. O que ocorre? Eu vi também uma manifestação naquela semana do próprio ministro da Saúde, o Henrique Mandetta, que merece nossos elogios, está fazendo um belo trabalho. Ele manifestou bastante preocupação porque parte desse valor, que será ampliado o fundo eleitoral, algo em torno de 500 milhões, sairia do orçamento da saúde. E aí eu não posso me calar, não dá. Eu quero, antes de tudo, pontuar muito brevemente que esse aumento tão expressivo do fundo eleitoral, no meu ponto de vista, com as emergências que o país se põe e nós temos no nosso dia, não atende
atende os anseios da nossa população. Nenhum político deveria sequer discutir uma pauta como essa, quiçá concordar, quiçá prepará-la para encaminhamento de votação. Mas essa discussão ela se dá em nível nacional. Eu tenho plena convicção também que os nossos parlamentares federais, senadores, vão ter o discernimento necessário para fazer o melhor juízo dessa matéria. Mas o meu ponto aqui principal continua sendo saúde, né? A gente não pode, eu repito, nós não podemos retirar dinheiro da saúde sob nenhum pretexto e nenhuma hipótese, já que é sempre as pessoas que precisam, que estão ali dependendo dessa política. Então, eu digo isso porque salvar uma vida importa, e eu ainda carrego como das piores dores que senti como prefeita o sentimento de impotência, aquele que encoleriza, que nos toma o coração quando a gente não consegue encaminhar uma pessoa para a cirurgia, para o exame, para a consulta e, eventualmente, perde uma vida. Então, imaginem, 500 milhões de reais, quantas pessoas deixaram de ser salvas? Eu chego ao cerne da minha reflexão. O lema que foi tão anunciado por aí, né, menos Brasília e mais Brasil, ele também tem que valer para a saúde. Por isso que o dinheiro precisa ficar aqui na ponta, onde as pessoas estão sofrendo nas filas, na espera por atendimentos, por cirurgias, na espera por serem salvos. E é por isso que a gente tem como proposição principal no exercício do nosso mandato a PEC da saúde, que já foi aprovada por Vossas Excelências e que já está na mão também de deputados estaduais em outros estados, cujo objetivo é mudar a Constituição Federal para que hospitais e unidades de saúde públicas também recebam a mesma isenção, a mesma imunidade tributária, na verdade, sobre Seguridade Social hoje concedida aos hospitais filantrópicos. Isso, indubitavelmente, vai amenizar de forma muito significativa situações como essa. Então, meus amigos, eu quero aqui dizer para vocês que essa PEC, quando aprovada, e se Deus Nosso Senhor permitir, ela será, para terem como exemplo, vamos tomar o Hospital de São José de Joinville. Ele terá praticamente 22 milhões a mais de recursos diretos, que deixarão de serem recolhidos para a União e terão aplicação direta na sua unidade de saúde. E se isso é concedido à filantropia, o hospital público também precisa fazer jus desse direito. Imaginem quantas pessoas mais, todos os usuários da região de Joinville poderão acolher com um recurso tão significativo como esse, que não vai mais precisar fazer o caminho de ida e volta. Bem, a gente acaba falando de dinheiro, de recursos públicos, porque é uma forma mais palatável de a gente mensurar em números aquilo que, na prática, são vidas que serão salvas. Eu realmente penso que não faz nenhum sentido a gente pagar um tributo sobre saúde para a União para depois esse recurso retornar aos municípios. Então, senhor presidente, meus colegas, eu quero dizer para vocês que o dinheiro público, ele de fato, ele precisa chegar onde tem que chegar e ficar onde tem que ficar. É isso que a nossa PEC propõe, é por isso que a gente tem se engajado na luta da saúde e tenho certeza que toda a Assembleia Legislativa também está. E eu, por fim, também menciono um projeto bastante simples aprovado hoje, de 3 artigos apenas, que torna obrigatório no serviço público, nas redes de urgência e emergência, na verdade, o exame de tropomina, que, na verdade, é um exame super rápido, super barato, mas que pode, indubitavelmente, salvar vidas se ele for feito no momento em que uma pessoa que tem sintomas não aparentes de um infarto coronário tiver aplicação desse exame. Hoje, a Assembleia tornou obrigatória esta lei. E eu tenho a convicção de que muitas vidas também serão salvas com esta iniciativa e que tantas outras que têm sido patrocinadas pela Assembleia e que tratam da questão de saúde pública. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos os meus colegas. Imagino que esse deva ser o meu último uso de tribuna e eu, por fim, também me despeço, agradecendo de forma muito carinhosa todos os funcionários dessa casa. Deputado Mauro, que Deus abençoe Vossa Excelência. Obrigada pelas condições de trabalho neste ano. Era isso. Amém.
Com a palavra, em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, deputado Bruno Souza. Senhor presidente, quem critica se importa. A crítica, ela é da natureza daqueles que se importam. A indiferença é da natureza daqueles que já não dão mais bola. Eu critico porque me importo. E a crítica que farei será uma crítica pesada, mas será porque eu me importo muito. Eu sou da base, mas a minha base é essa aqui, ó. Essa bandeira aqui, ó. É essa bandeira aqui. O estado de Santa Catarina. Este é o meu país. Este é o meu estado e esta será a bandeira que eu irei defender. Digo isso porque nunca acreditei nessa história de base, de oposição. Eu nunca entendi muito bem isso. Porque o que sempre me interessou foi defender aquilo que eu acredito certo. Foi defender o meu estado. Então, se eu faço essa crítica, é porque acredito que neste momento temos pessoas pensando no governo, ao invés de estar pensando no Estado. E é bom diferenciar os dois. O governo, a gestão, ela é passageira. 4 anos, os governantes passam. Os governantes passam. Na história fica o Estado, a instituição que nós criamos. E quando ela é atacada ou ela é alvo de ações temerárias por parte dos nossos governantes, nós temos que defender o Estado. E eu digo isso porque, infelizmente, e eu lamento ter que vir fazer aqui de novo uma crítica, o nosso governador se juntou a nomes conhecidíssimos na nossa história, como Getúlio Vargas, Jango, Juscelino Kubitschek, mas não no tamanho dessas figuras, mas na atualidade das suas ideias. Ontem ele fez uma declaração onde disse que o plano do governo é fortalecer as empresas públicas e estatais. É muito curioso isso, porque isso me remeteu a uma frase da década de 50, isso me pareceu que eu estava ali ouvindo um discurso da década de 50, e é muito mais curioso, porque na eleição, e eu bem me lembro, porque eu participei da eleição também, eu ouvi ali uma proposta de uma nova política, uma nova cara para a política, menos burocrática, que acreditava no mercado, falava em privatizações, deixava isso em aberto. E agora, no poder, na cadeira, o que eu ouço é que o plano é pelo contrário, é fortalecer essas empresas públicas. Aliás, muito diferente do que prega o governo federal, que é do seu partido. O PSL, lá em Brasília, o presidente eleito pelo PSL, está com um amplo planejamento de desestatização. Aqui, não. Aqui, a ideia é investir naquilo que deu errado, no retrocesso, é investir no passado, é investir em ideias que já não pertencem a esse tempo. É isso que o governador Moisés ontem afirmou. E isso me faz lamentar muito, porque Santa Catarina é um estado diferenciado, é um estado, inclusive, que sofre muito pelas irresponsabilidades e desmandos de políticos de outros estados. E aí, nós que somos esse estado diferenciado agora, temos pilotando alguém que está com o pensamento ainda em décadas passadas. Disse ele que não, a nossa ideia é fortalecer essas empresas públicas, ou seja, afastou qualquer ideia de privatização. Eu venho alertando desde o começo do ano, com o uso gradual da força, porque, vejam bem, não vinha apenas fazer um discurso nesse momento de ontem para hoje, não foi isso. Eu, por diversas vezes, fui alertando, fui fazendo discursos, até que uma hora, depois de um discurso desse, eu sou obrigado a reagir quando ouço um desmando deste. Até, vejam só, o governador do Maranhão, que adivinhem qual é o partido? Partido Comunista do Brasil, prepara o seu plano de privatizações.
o governador do Partido Comunista está querendo privatizar. Já o nosso governador quer ir pela direção contrária. Talvez por isso eu tenha feito o papel de bobo aqui, nas vezes em que alertei da existência de empresas públicas que hoje só dão déficit ao nosso Estado, que alertei da ZPE, que suga cerca de R$130 mil por mês do cofre, do bolso do pagador de impostos. Talvez eu tenha feito o papel de bobo aqui, quando alertei do aeroporto fantasma que existe em Correia Pinto e que o governo mantém a troco sabe-se lá de quê. Talvez eu tenha feito o papel de bobo aqui, quando alertei que o governo está administrando frutas e verdura, a venda de frutas e verduras, e tem um prejuízo de R$5 milhões acumulado no Ceasa, porque afinal eu achei que estava alertando, que estava ajudando o nosso Estado, mas não, o governador, ao que parece, entendeu errado isso, e ele quer aumentar o Estado, ele quer mais empresa pública, ele quer fortalecer essas empresas, aumentar a intervenção do Estado na nossa economia, substituir o poder de mercado, que é o poder do consumidor, é o poder do empreendedor, pelo poder político, pela ação governamental. Não, governador, esse é o caminho errado, é a direção errada. Essa direção naufragou, essa direção deu errado, governador. Temos que ter coragem para ir para o caminho certo. É isso que se espera de homens públicos, ainda mais homens públicos eleitos com o discurso de nova política. Não pode se eleger com um discurso nova política e depois administrar como a Dilma. Porque é isso. Quem acreditava em estatismo, em peso, em aumentar empresas públicas, era Dilma Vana Rousseff, a presidente que enterrou o nosso país. Foi ela que gerou para nós a maior recessão já vista na história brasileira. E ela também, ela comunga das suas ideias. Deve estar orgulhosa com os seus planos para o nosso Estado e para as nossas empresas públicas. E eu lamento, porque eu estou aqui para ajudar qualquer iniciativa na direção de mais liberdade, de aumentar o poder das pessoas, do indivíduo no nosso Estado, o poder do mercado, da eficiência. Qualquer ação nesse sentido terá meu amplo apoio. Eu serei o primeiro a cerrar fileiras com o senhor. Mas eu não posso me calar quando eu vejo algo puxando o nosso Estado para trás, quando eu vejo ideias que já deviam ter morrido ao redor do mundo, virem morrer aqui em Santa Catarina. Eu não posso permitir que Santa Catarina seja o cemitério das ideias mortas. Não posso permitir isso, governador. Por isso faço um apelo. Corrija a direção do carro, vá para a direção correta, não tenha medo de estar correto, não tenha medo de desagradar, não queira o conforto daquele local bem em cima do muro, ali é confortável, governador, mas também não leva o nosso Estado a avançar. Governador, não queira esse local confortável em cima do muro. Tenha coragem de ser um homem público e honrar a condição e a oportunidade e privilégio que o senhor tem de ser governador do estado mais belo desse país. Honre isso, governador. Por favor, vamos para a direção correta. E aí sim, faremos uma Santa Catarina cada vez mais bela e cada vez mais eficiente, com o mercado ali agindo, e não um local, um estado que aposta naquilo que deu errado. Aquilo que deu errado em tudo que é lugar do mundo onde foi tentado. É muito curioso, porque todo homem público que eu vejo defendendo essas estatais, quando eu for analisar, eles não têm uma ação dessas estatais, porque muitas delas têm ações negociadas em bolsas. Eu gostaria de sugerir, então, para todos que defendem como governador essas empresas públicas, que invistam o seu capital nessas empresas públicas. Comprem ações. Governador, compre ações da Celesc. Invista tudo lá. Convido o senhor, então, já que o senhor quer fortalecer, comece dando o exemplo. Compre ações e fortaleça, então. Compre, invista o seu patrimônio na Celesc. Faça um convite para o senhor, porque o senhor quer só o quê? Deixar que o prejuízo seja compartilhado entre os contribuintes, entre os pagadores de impostos?
Compartilhe o senhor também, então, dessa sua crença nas estatais. Faça isso e invista lá. Eu peço só 30 segundos, porque uma outra frase infeliz que eu ouvi do governador, ontem também, mostrou um certo desconhecimento de como as coisas funcionam. Disse ele, horas, mas as empresas privadas também têm prejuízo. Pois é, governador, o problema é que uma empresa privada, quando tem prejuízo, quem paga a conta é o empreendedor. Mais 30 segundos, deputado. Uma empresa privada, quando tem prejuízo, quem paga a conta, quando tem prejuízo, quem paga a conta é o empreendedor que arriscou o seu capital. Já uma empresa estatal e pública, quando tem prejuízo, ela manda a conta, manda o boleto para todo pagador de impostos, porque ela é imune a prejuízo daqueles que estão agirindo. E por isso mesmo, os incentivos a serem eficientes inexistem. Governador, corrija o rumo. Ainda há tempo, tem mais 3 anos. Ainda em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado José Milton Schaeffer. Caro deputado Mauro de Nadal, quero primeiramente nessa tarde trazer a essa tribuna, primeiro o papel que a Assembleia Legislativa aprovou hoje, da lei que autoriza as farmácias de Santa Catarina a ampliarem o seu leque de produtos comercializados. Veja você que a lei anterior não permitia uma farmácia nem comercializar água. E com o debate nessa casa, apresentamos um projeto de lei que também compartilhamos com o presidente Júlio Garcia e que foi debatido ao longo desse ano e hoje, para nossa satisfação, aprovado em primeiro e segundo turno. Porque as nossas farmácias tradicionais aqui de Santa Catarina vêm ao longo do tempo perdendo espaço para grandes redes, nem sempre tão vocacionadas assim para o atendimento à saúde, porque essas redes conseguem no Superior Tribunal Federal, através de grandes investimentos financeiros, autorização judicial para poder comercializar. Já as farmácias do seu bairro, dos pequenos municípios do interior e até de bairros aqui da capital, essas pequenas farmácias poderiam comercializar apenas os medicamentos. Agora o nosso projeto amplia esse leque para diversos produtos ligados à saúde, ligados à higiene, ligado à ortopedia também, e torna essas farmácias mais sustentáveis. A novidade nesse projeto é que ele também autoriza a vacinação fora dos postos de saúde. Desde que a farmácia esteja equipada, o usuário pode procurá-la para vacinas com menos complexidade, desde que esteja habilitado pela vigilância sanitária. Esse projeto autoriza a realização de vacinas também nas nossas farmácias de Santa Catarina, ampliando aí também o leque de serviços públicos nesses estabelecimentos, mas acima de tudo, atendendo as pessoas que muitas vezes no dia a dia não conseguem no horário comercial procurar um posto de saúde, uma unidade de saúde para realizar as vacinas. O projeto de lei, ele amplia esse leque, cria essa possibilidade para atender ainda mais o cidadão catarinense. Por isso, atendemos aqui um pedido de todas as farmácias do Estado, do sindicato dos proprietários de farmácia, da FEComércio e também a Fiesc, que havia estudado o projeto e também havia solicitado a aprovação por entender que ele é bom para o catarinense e também bom para os proprietários de farmácia, que terão aí a possibilidade de, pelo menos nós temos que tornar igual a concorrência, de dar condições igualitárias da farmácia individual competir com as grandes redes e também de farmácias que atendem a segmentos como o SES e outras, que também não tinham essa prerrogativa e que a partir da promulgação desse projeto passarão a tê-lo. Então, é uma vitória de Santa Catarina, a Assembleia Legislativa cumpre o seu papel. Eu agradeço aqui o apoio de todos os senhores deputados, também
do deputado Júlio Garcia, que também é coautor, tinha também um projeto nessa direção, que acabamos juntando e realizando um único projeto, cujo objetivo é atender bem o cidadão catarinense e os nossos empreendedores. O grande debate que está se travando no dia de hoje, aqui com a questão do orçamento do Estado, que é uma peça que envolve talvez a lei mais importante a ser votada esse ano, né? Nós tivemos também um avanço que ele consolida a aplicação de 14% do orçamento na Secretaria de Saúde, que era uma reivindicação. Na verdade, nós aqui queríamos 15%. Nós entendemos que 14% ainda é pouco, mas é muito mais do que o 12% que a Constituição obriga. Por isso, temos aqui que reconhecer também esse investimento e reconhecer nisso a sensibilidade do governador do Estado, mas também todo o resultado do trabalho da Assembleia Legislativa, nós da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde catarinense, no sentido de colocar mais recursos na saúde, para reduzirmos as filas de cirurgias, para darmos um apoio maior aos nossos hospitais públicos e filantrópicos, que no dia a dia passam dificuldades. Às vezes é um tomógrafo de um hospital público que quebra e que demora a ficar pronto, causando todo um transtorno na agenda daquele hospital. Às vezes é um hospital filantrópico do interior do Estado, que em função da defasagem do pagamento da tabela SUS, não consegue honrar muitas vezes o salário da enfermeira, do técnico de enfermagem, dos médicos, dos profissionais daquela unidade. Por isso, ao discutirmos o orçamento hoje na Comissão de Finanças, queríamos tornar público que no próximo ano nós também teremos 14%, ao exemplo desse ano, e que aos poucos a Secretaria de Saúde começa a recuperar sua capacidade de investimento. Esse ano, nós tendo aqueles hospitais que se habilitaram, que cumpriram com as suas certidões negativas, com os seus projetos, estão recebendo os recursos da emenda de 190 milhões, aprovada também na Assembleia Legislativa, na LDO de 2018, com o apoio da ampla maioria dos deputados. Cada hospital do interior de Santa Catarina está recebendo, de acordo com os serviços prestados no ano anterior, a sua parte. Eu tive outro dia no Hospital de Ituporanga, já recebeu 400 e poucos mil reais, irá receber a segunda parcela ainda no transcorrer do mês de dezembro. Estive no Hospital Nossa Senhora da Conceição de Tubarão, também está recebendo, já recebeu 50% da sua totalidade, que são em torno de 6 milhões de reais, e por aí vários hospitais catarinenses também já habilitados estão inscritos e cumprindo esse papel. Por isso, quero aqui cumprimentar a toda a Associação dos Hospitais de Santa Catarina, a Federação das Instituições de Saúde do Estado de Santa Catarina, FEOESC, pela mobilização, pelo apoio que deram também na tramitação desse projeto. Agradecer os deputados que foram um grande parceiro, a Secretaria de Saúde, o Poder Executivo, que sensibilizado durante o mês de julho, já chamou os hospitais, pediu que apresentasse as propostas e que agora, na reta final, está processando os convênios e honrando esse pagamento. Nós vamos acompanhar esse projeto até o último centavo chegue nos cofres dos nossos hospitais filantrópicos. Mas queria, no final do ano, dividir essa conquista. E mais do que isso, dizer para esses hospitais que esta emenda inspirou, né, e provocou o governo do Estado a criar definitivamente um projeto, uma política hospitalar catarinense, que era uma reivindicação do setor de muitos anos. É uma vitória dos hospitais, do cidadão catarinense, dos deputados que apoiam, que lutam aqui pelos hospitais e pela saúde catarinense, e, obviamente, também temos que reconhecer o esforço da Secretaria de Saúde e do Governo do Estado. É um projeto que ainda vai ter que ser aperfeiçoado, mas nós temos que ir testando ele aos poucos. E eu entendo que a política hospitalar catarinense, num primeiro momento, vai impactar, alguns hospitais ficarão de fora e nós vamos lutar para que não fique nenhum hospital de fora, mas que aperfeiçoando,
ela pode se transformar num instrumento de melhoria da qualidade e da quantidade dos atendimentos hospitalares em Santa Catarina, principalmente no cidadão catarinense mais humilde, aquele trabalhador do interior do estado que não tem convênio e que não tem acesso aos grandes hospitais públicos que, na sua maioria, ficam aqui na capital. A Assembleia, mais uma vez, cumpre o seu papel no debate, num confronto de ideias e colabora com o Poder Executivo e com a sociedade catarinense. Queria dividir essa notícia, essas duas notícias, tanto do setor de farmácias quanto da política hospitalar catarinense, com todos os cidadãos. Presidente Mauro, agradeço aqui a oportunidade. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está